Olá, pessoal, eu sou Rose Alves e esse é o Pod Concurseiro. E hoje é um episódio muito especial e esperado, né, desde a criação do projeto Pod Concurseiro. Para quem não sabe, esse projeto é uma iniciativa para ajudar concurseiros que são beneficiários do Bolsa Família a estudar para concursos. Então, eu capto bolsas de estudos através dos cursinhos, eu vou na cara de pau, pedir, e daí as doações deles, que pode conceder, ele funciona como uma ponte, né? Quem pode doar e quem precisa receber. E a partir disso eu abro inscrições somente para aqueles que são beneficiários do Bolsa Família, para que essas bolsas sejam direcionadas diretamente para eles. E a Raquel é a excelente convidada, né? A gente conversa bastante, né? Eu tenho uma interação com o pessoal do grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp, para entender um pouco mais as necessidades, porque não é apenas a doação do material, é ver, inclusive, a aderência, né? Às vezes precisa de outras ferramentas, né? Um entendimento específico, às vezes alguma dificuldade específica que a gente consegue ajustar com outro material, e por aí vai. Então, a história é longa, e eu queria que você se apresentasse, Raquel, falasse um pouco de você antes do Pod Concurseiro, como é que foi esse nosso encontro, a partir do momento que você se inscreveu. Oi, olá pessoal, eu me chamo Raquel, né? E tenho orgulho de fazer parte desse grande projeto. Eu conheci ele através da internet, fique sempre acompanhando. E quando eu conheci, eu acho que ela já estava no primeiro, você já tinha feito o primeiro grupo. E aí eu fiquei de fora, aguardando as novas inscrições. E quando surgiu a oportunidade, eu fui lá e me inscrevi. Formou-se o grupo, né, do WhatsApp, e daí começou toda a interação, a questão dos sorteios, das bolsas, né, que a Rose capita, importantíssima, de suma importância para mim. E eu estou aqui hoje para contribuir, né, espero que esse podcast chegue, alcance um grande número de pessoas, que isso é bastante importante, e que pessoas também possam contribuir, né? Que toda ajuda é bem-vinda. Sempre. Só para contextualizar como é que funciona na parte operacional. Antes de abrir a inscrição, eu aviso que vou abrir. Aí coloco no Instagram, aí o pessoal vai compartilhando. Eu abro um Google Forms, um formulário eletrônico, e coloco disponível por X dias. Então, eu coloco um prazo determinado. Aí fazem a inscrição, aí depois disso eu faço o crivo, né, para verificação da pessoa sendo Bolsa Família, porque às vezes tem gente que se inscreve até por engano. Aconteceu. Alguém coloca o outro porque quer que o outro estude, enfim, acontecem várias coisas. E daí eu abri a primeira campanha, foram 9 pessoas, e sempre quando eu abro a campanha, eu digo que é um sorteio, porque eu nunca sei quantas bolsas eu vou conseguir de doação. Então, como a expectativa é que tenha mais pessoas interessadas a estudar do que doações, então por isso que eu trago a proposta de ser um sorteio. E na primeira campanha não precisou do sorteio, porque eu tinha conseguido para todos, né, os 9. Aí a segunda campanha foram 56. Então foi bem mais difícil. Então, passar, teve vaquinha, aí nem todos ganharam de uma vez só, e aí eu fui fazendo os sorteios aos poucos. Você lembra disso? Lembro, sim. Meu coração ficava tão apertado, porque eu queria que todo mundo ganhasse logo, mas infelizmente não tem como abrir uma campanha e já garantir isso para todos, porque gera uma expectativa. Né? Até Isso. porque a terceira campanha agora, eu fico pensando bastante o momento certo para que não haja frustração de expectativas, tanto das pessoas, principalmente das pessoas, e minha Isso. também. Então, você tinha olhado, você tinha conhecido o Pod Concurseiro pela internet? Alguém tinha mandado para você Uma especificamente? amiga minha tinha visto, e aí mandou para mim, e aí eu fiquei acompanhando, né? Como eu falei, já tinha começado a primeira campanha, e fiquei na expectativa para quando abrisse as vagas, me inscrever. Aí eu me inscrevi, fui contemplada,
como você citou, né, através do Google Forms, e fui adicionada ao grupo, né, você veio no meu privado falar, e me adicionou ao grupo, e aí começou. Começou o Vucu Vucu. E As como expectativas. você já estudava para concurso há quanto tempo? Explica aí para o pessoal a Eu sua. estudava há um bom tempo, acho que, né, vem nessa vidinha assim, de concurseiro, que não é fácil, acho que uns 7, 8 anos. Mas assim, eu estava estudando da maneira errada, e com o tempo a gente vai aprendendo, né, com a prática. E agora que eu estou mais firme, né, mais confiante, e peguei um pouquinho de prática. E estou seguindo ainda, né? Nossa, você é maravilhosa, Raquel. Ela é tão generosa assim, gente. Tem outras pessoas que é da mesma área que ela, e eu sempre faço o esforço para que eles se conheçam por mensagem mesmo, para trocar experiências, às vezes tem objetivos em comum, e estudar para concurso é bastante solitário, né? E às vezes uma dica de alguém pode virar uma chave, né? O que você chama assim de estudava errado? O que para você assim era o caos que você fazia e que achava que estava tudo certo na época? Eu sou da área de educação, né? Eu sou pedagoga. E aí, eu acho que não só eu, como muitos cometem esse erro, de sair se inscrevendo em qualquer concurso, sem ser da área, né, de educação. Abrir um concurso, você vai lá e se inscreve, que a gente já tem o privilégio, né, de se inscrever e conseguir a isenção. E aí, saí me inscrevendo em vários concursos. Só que aí eu não tinha um foco, né? O meu objetivo, a minha área, é educação. E aí fui fazendo tribunal, administrativo, e sempre dava errado, né? Porque além das disciplinas específicas ser totalmente diferente, objetivos diferentes também. E aí no final sempre dava errado, né? E é uma preocupação que eu tenho no grupo com vocês, assim, é que o fato de ter a lei de isenção, que é uma ferramenta, assim, né, de democratização de acesso, uma virada de chave, que é para quem é do CAD único, não paga inscrição de concurso e doador de medula óssea. Isso. Isso no federal, né? Às vezes o município, o estado pode colocar mais situações. E aí, por outro lado, a gente não tem a preparação para concursos de forma gratuita, assim, né, institucional falando. Então, as pessoas têm a chance de fazer a prova, não pagar taxa, mas não conseguem competir por conta da preparação que não é gratuita. Uhum. E aí, a proposta do Pode Concurseiro é trazer isso que está, essa lacuna, né, na medida da proporção do Pode Concurseiro diante do Brasil, né? E a campanha aberta para o país inteiro. E aí, quando você falou de fazer vários concursos, é tentador. Por quê? Vocês não estão pagando a taxa de inscrição, então todas as oportunidades que surgirem, a Você sensação, quer eu entrar. imagino, quer fazer, ainda mais agora, tendo a bolsa também, aquela sensação de não, eu tenho que aproveitar esse momento, então eu fico muito preocupada com esse sentimento. E acabar atropelando as coisas e o que era para ser com mais calma, né, que cada um tem o seu momento, enfim, e de forma mais estratégica, né, como você fez o concurso da sua área, Uhum. mas deixando você falar sobre isso, né, o que você viu de errado, que você comentou, e o que você depois, além de ter ajustado essa situação, o que você teria de novidade para você, assim, nossa, isso para mim, eu não tinha pensado nisso antes e me ajudou bastante. O ponto principal é esse, né? Focar na área da educação, pedagogia, e foi justamente aí que eu comecei me dedicar a estudar só para as específicas do concurso, mesmo sem abrir o edital, porque é uma certeza que aquilo ali, mesmo se fosse retirado alguns pontos, mas a maioria do que você está estudando iria cair.
né? E esse aí foi a chave principal para mim, porque a minha área é o que eu estudei, é o que eu tenho conhecimento, e quando eu me aprofundo, com certeza, as coisas começaram a fluir. Porque eu tinha, é assim, quem é da sua área tem um domínio, né? Estudou para aquilo, e aí fica bem mais fácil. Então, quando você vai lendo, pegando provas anteriores da sua área, também bastante importante, e você vai lendo e você vai descobrindo que você sabe fazer aquilo. Né? Então, assim, facilitou bastante. O ponto principal é isso, focar, né? Ter um objetivo. A sua história tem muitas. Você atua em várias frentes, assim, né? Conta pra gente como é que é a sua rotina em um dia normal, entre aspas. Assim, minha rotina, né? Todos os dias eu sempre estou estudando. Não, e outra coisa importante, não tinha essa rotina de estudar todos os dias, né? Estudava aleatório, não tinha uma programação, um planejamento. Isso também foi um ponto-chave. Né? Você ter aquele planejamento, a divisão das matérias que você vai estudar naquele dia, os dias que você vai praticar para fazer os exercícios, tudo isso ajuda. E muitas dicas dessa foi dada até por você, né? E por Aline, acho que é a Aline, né? Que Oi. está dando essa assessoria para a gente também. E a gente vai ajustando, e na prática, quando você vê que realmente está fluindo, você pega o gás e vai no embalo. Né? E assim, a minha rotina é essa. Eu sou pedagoga, também sou pós-graduada em psicopedagogia, né, recentemente, e trabalho com duas crianças atípicas, fazendo atendimentos em casa, assim. Estou entrando na área agora, então, assim, para mim essa parte é bastante nova, e trabalho com elas fazendo atendimento 2 vezes durante a semana. E também auxilio dando aulas particulares também a 3 alunos. E isso também me ajuda bastante, porque você, como eu falei, na minha área, né, até a questão de estar tendo esse contato com a criança, quando você pega a provinha, né, que você está fazendo ali do concurso, você associa, né, a prática na teoria. Então, assim, bastante importante. Eu moro com meus pais, né, para ajudar a cuidar deles, e o meu foco agora, né, continuar estudando, apesar que agora eu estou mais um pouquinho, né, aliviada, mas estou seguindo aí. Né? Até quando eu decidi parar, eu acho que eu vou saber o momento certo de parar de tentar chegar lá onde eu quero. Você já teve algum momento dessa jornada concurseira que pensou em desistir? Vários momentos. Principalmente quando você faz o concurso e você não consegue nem chegar no topo, no mínimo, né, que se pode chegar, você começa a frustração, né? Graças a Deus aqui eu não tenho assim essa cobrança familiar que também influencia bastante, de amigos que ao invés de ajudar chega para sempre questionar que você sempre faz concurso, mas ainda não passou, né? Ainda. E aí isso tudo acaba frustrando. Mas acho que isso faz parte, né, da rotina do concurseiro, e a gente tem que saber desviar, né, desses caminhos e seguir em frente, porque senão, de fato, você desiste. Conheço um montão de gente que já desistiu, e por conta desses empecilhos, né, no caminho. E eu já vi muita gente desistindo quando estava no quase, tipo, batendo na trave. E aí, por 2, 1 ponto, aquela coisa, o bater na trave que a gente chama. E a pessoa desistir porque acha que não é para ela. E já estava ali, ó, pertinho de colocar a mão na taça. Muitos casos, pelo menos a maioria dos casos que eu vi, foram de pessoas que estavam bem pertinho de passar. Às vezes tem gente que começa a estudar, vai na empolgação, porque tem alguém estudando. Isso. O mais importante que, assim, é uma sugestão, né? Se você achar aí do outro lado que te ajuda, é ter a motivação da carreira. O que você quer se tornar? Era isso que me trazia essa vontade de estudar, porque
Não é prazeroso estudar sem objetivo, né? Estudar por estudar, vou estudar porque vai acontecer uma prova X, eu nem sei se eu quero tanto. Então, a chance que tem de você desistir é muito grande, muito grande. Quando você não alicerça o motivo pelo qual está te fazendo parar a sua vida para estudar. Por quê? Por mais que a pessoa, por parar a vida, que eu quero dizer, a gente deixa de fazer outras coisas para estudar. O nosso final de semana não é mais o mesmo, Exato. né? Quem trabalha durante o dia e estuda à noite, já à noite ela vai sacrificar o sono, né? Então, você está parando coisas que te dão prazer para estudar por uma coisa que não faz nem sentido para a sua vida, né? Então, isso para mim é muito importante. E esse episódio, Raquel, ele tem um potencial muito grande, porque tem muita gente nessa situação, né? O fato de ser beneficiário do Bolsa Família, o recurso ele é insuficiente para arcar com todo esse gasto que é se preparar para concurso público. Né? Dependendo do cargo que você está estudando, se preparar para objetiva, questões, discursiva, e isso vai encarecendo cada vez mais. E olhar um episódio, alguém numa situação complicada, né, vulnerável financeiramente, olhar o seu episódio, saber que também você é beneficiário do Bolsa Família e o como isso pode trazer esse potencial de transformação, né, para você e para sua família. Uhum. Se você contasse assim esse diferencial para você e de que forma você pode aconselhar essa pessoa a enxergar a sua aprovação. Assim, o programa, né, o Bolsa Família, ajuda bastante. E para as pessoas que estão assistindo, né, que mesma situação, dizer que não desista, né? Um dia chega. Como eu falei, vai encontrar vários empecilhos no caminho, mas o objetivo, né, que vocês têm é não desista, né? É continuar em busca dos seus sonhos. Um dia vai ter que chegar, né? Se você desistir, esse dia não vai acontecer. E quando você consegue, assim, é indescritível, né? Você não sabe se é verdade, olha para ver se aquilo ali realmente está de fato, manda para outra pessoa, manda o link, ó, entra aí, vê se está certo, senha. Então, assim, você fica meio que sem acreditar, porque pelo tempo que eu já tentei, né, como eu falei, e é uma coisa interessante que eu acho que quando você faz a prova, que você está realmente assim, focado, preparado. Quando você termina, você pega a prova, que você começa a folhear, responder, e você termina, você, no fundo, eu acho que você sente, né? Pô, fiz uma boa prova, né? Fiz uma prova legal. Isso dá aquela confiança, mas ao mesmo tempo, poxa, achei muita gente, né? A gente pensa nisso. Tem muita gente na frente, meu Deus, não, eu não vou criar expectativa. E aí você deixa passar, né, que foi o meu caso. Inclusive, quando eu recebi o resultado, foi um dia anterior, né, o meu aniversário. E foi um presente, assim, que eu, até na hora, eu enviei para minha irmã, ó, dá uma olhada aí, vê se não tá certo. Para as meninas que a gente é da mesma área também, que fez a faculdade, fez um grupinho para formar, estudar. E aí, não, foi realmente. E aí você fica assim, sem acreditar. Até dormir. No outro dia a gente acorda, vai lá verificar se não houve algum erro, né? Porque eu acho que isso acontece. Sim. Eu acho que com o tempo, né, você vai se acostumando. Mas de primeira, assim, é um misto de emoções, né? Você não Eu sabe até, explicar. eu até hoje eu não, parece que eu não acredito assim, mesmo já estando trabalhando, é Pois é, muito surreal, né? A notícia, aí é olhar o nome, se meu nome é aquele mesmo, né? exatamente.
Então tá certo. Você confere o número da inscrição. Ainda esperei, né, sair no Diário Oficial, que já saiu. Aí você vai lá ver, pega aquele print, guarda, imprime, que aquilo ali, para mim, né, a primeira, espero que é a primeira de muitas. Mas a primeira sempre é especial. Conta para o pessoal qual foi o concurso que você passou, o cargo. Eu passei num concurso de Jaboatão, né, uma cidade aqui de Pernambuco, sou de Pernambuco, e passei para o cargo da minha área, né, de pedagogia. Tinha uns 640 vagas, eu fiquei, a minha colocação acho que foi 343, né, também não acreditei. Aí já foi homologado, já saiu no Diário Oficial, só que ainda está em trâmite de alguns outros cargos que tem intérprete de Libras, Braille, que eles têm que fazer o teste lá presencial na prática. E aí, é só aguardar a convocação, né? Chamar para levar a documentação. Mas o principal já foi, já saiu. E outra, você ainda continua, né, fazendo prova. Continuo. Acho que é dia 1 agora. Eu vou fazer para outra cidade aqui perto de Itapsuma, também a mesma área, né? Pedagogia. E estou esperando já abrir 2 aí em vistas, né? Vai abrir agora em Natal e Abreu e Lima, que é aqui também próximo, né? Abreu e Lima, Natal um pouco distante. Mas tudo na mesma área. Eu vou fazendo até eu peguei o gás, né? Vou no embalo. E depois que passa, parece que não fez sentido agora tudo que eu fiz. Exatamente. Eu estou indo pelo caminho certo. E assim, indo pelo caminho certo, mas sempre que aparecer algumas coisas para ajustar, que você, ao estar praticando ali, você vê a melhor forma, né? Eu não estudava por questões. E outra coisa, assim, eu sou muito eu tenho que estar com papel, escrevendo alguma coisa. Tem gente que já tem mais praticidade de estudar vendo videoaulas. Eu tenho que ser no manual, guardo aquele caderno, volto, dou uma revisão. E não tinha o hábito de estudar por questões. Foi um hábito novo, né, que eu adotei e deu super certo. Super certo. Indico, né? E resolução de provas anteriores, né? Daquela banca. Porque cada banca tem o seu estilo, né? E aí a banca, pronto, essa que eu passei foi a FCC, né? A já do Itapsuma é totalmente diferente, né? Até você vendo assim a elaboração das provas anteriores. Aí tem essa questão também de você focar, né? Pegar provas da banca ao qual você vai prestar aquele concurso, né? Porque tem esse diferencial também. Você deu um destaque do português, como é que foi para você, né? Que teve aquela situação da dificuldade que você apresentou. Sim, eu sempre tive, né, bastante dificuldade, principalmente na questão da discursiva, né? Assim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever, mas você precisa da norma, né? De como aplicar, né, as normas técnicas de fazer uma prova discursiva e tirar uma boa nota. Essa prova que eu fiz teve também a discursiva, né? Depois que eles corrigem, tem um quantitativo deles corrigirem as provas discursivas. E aí eu entrei em contato com a Rose, né, para falar da minha dificuldade que eu tinha. E não demorou, acho que foi no mesmo dia. Ela já me retornou e tinha conseguido uma bolsa da professora Grazi. Além da discursiva, veio o curso completo de português, né? Português do zero, discursiva. E é um curso bastante interessante porque ela sempre está atualizando. E ela disponibiliza o WhatsApp, né, com o grupo. E aí, quando ela vai atualizando, corrigindo provas, lança vídeo, ela sempre coloca lá. E aí eu comecei, me dediquei mesmo a estudar, porque ainda tem essa questão, né? As pessoas, a assiduidade para você estar acompanhando. No caso dela, são vídeos, tem algumas atividades e tem alguns quiz, né, que ela coloca para a gente participar. E aí eu comecei a assistir, fui me empolgando, respondendo as atividades, e graças a Deus fluiu bem.
me ajudou bastante, clareou as ideias e ainda vem clareando, porque ela sempre está atualizando. Ela pega muito essa questão assim, prova da CESP, e ela pega a parte de português, ela detalha, né, através dos vídeos, explicando cada pedacinho detalhadamente, assim, magnífico. Adorei, só tenho a agradecer, inclusive falei com ela, também dei a notícia a ela, ela ficou bastante feliz. E a parte de português, assim, tenho muito a agradecer a você e principalmente a Grazi. Perfeito. Ela é maravilhosa. Tem até um episódio dela, pessoal, estudando português por resolução de provas. A gente fez um episódio, tá no YouTube, procura aí. Aí tem com a professora Grazi. Na minha época, como concurseira, eu não conhecia a professora Grazi. E depois que eu abri o Código Concurseiro, ela apareceu para mim no feed. E é uma metodologia que eu uso, que eu usei bastante de resolução de provas de português. E ela estava falando justamente sobre isso. Aí eu, professora, finalmente alguém tá, tipo assim, coloca. São poucas pessoas que fazem, né, resolução de prova. A professora Adriana Figueiredo também faz, do Estratégia. Tem a professora. Gente, esqueci o nome dela agora. Depois eu coloco na descrição do vídeo também. Ela também trabalha com resolução de provas. E aí, quando eu vi a professora Grazi, aí eu fui, professora, que bom que você acredita também nisso e tal. Eu chamei para. Você topa fazer um episódio só de resolução de provas? Ela topa. E o episódio foi todo sobre dicas de como estudar resolvendo, porque não é só resolver uma prova, né? E ela, assim, ela dá, resolvendo, né, acho que a prova, ela dá dicas chaves que eu, particularmente, nunca tinha me atentado, né, que você mata a charada, não, é impressionante. Acho que, assim, só a pessoa, de fato, vivenciando, né, assistindo e praticando, chega na prova, deu aquela luz, assim, você vai lembrando das técnicas e deu super certo. Lembrei a professora Aline Aurora. Aline Aurora. Ela é um curso próprio dela também, e ela também trabalha com resolução de provas. E a professora Grazi, em especial, assim, porque ela se envolveu bastante, né, com o propósito do projeto, e ela quis ajudar de alguma forma, né, com a bolsa para potencializar, né, porque o português acaba sendo um grande obstáculo, assim. Por mais que a gente aprenda o conhecimento específico, né, Raquel? A gente vai estudar pedagogia, né? Uma coisa que você quer da sua área. Eu, contabilidade, super, super bem. Às vezes eu passava porque o conhecimento básico não foi diferencial. Exatamente. Começando do zero. Porque a gente tem a falsa sensação de que estudei português a vida inteira, né? Já sei, já domino. Exato. Exatamente. E caiu exatas para você, de alguma forma? Tipo Sim, assim. raciocínio lógico, porque alguns eles colocam a opção de matemática, outros o raciocínio lógico, caiu também. Eu não sou assim, eu domino raciocínio lógico, eu gosto mais que a matemática, e caiu sim, acho que foram 5 questões do raciocínio lógico, né? Porque nessas provas eles focam mais na específica. E não podia zerar, né? Nessa prova em específico, não podia zerar nenhum dos blocos. E você estudou como raciocínio lógico? Olha, raciocínio lógico, como eu falei, né? Eu tenho um pouco de habilidade e estudo também fazendo questões. Estudei pelo GRAM, né? Tem uma partezinha que você faz um caderno de questões lá, seleciona de acordo com a banca, de acordo com o concurso que você vai prestar. E aí eu também estudei com resolução de questões, né? Matemática, eu acho que é também um ponto-chave, você praticar. Acho que só não conseguia anteriormente, quando eu iniciei, só ficar assistindo videoaula não rolou. E aí eu comecei a praticar só o raciocínio lógico e a matemática, né? Como eu falei, eu adotei a parte de praticar respondendo questões agora há pouco, recentemente. Mas a matemática, o raciocínio lógico, eu
não tenho tanta dificuldade. Mas estudo ainda, né? Fazendo resoluções de questões, assistindo videoaulas para dar uma clareada. Matemática prática, né? Ótimo. Na sua rotina de estudos, assim, discursivas, você incluía na semana, final de semana? Como Sim. Eu sempre fazia o Enem, né? Alguns anos atrás é que eu dei uma parada. Mas aí eu comecei a estudar vendo também videoaulas, mas assim, o foco da redação do Enem é totalmente diferente, né? E aí foi aí que eu comecei a ter que assumir que de fato eu tinha essa dificuldade na discursiva, né? Porque você fica meio que tentando enrolar para ver se dá, e a discursiva eu pratico, né, fazendo a discursiva com a ajuda do curso da Grazi. Ela também disponibiliza correções, né, de redação e dá o prazo, né, para a pessoa enviar para ela corrige, depois da devolutiva. Coloco sim, eu faço tipo um planejamentozinho com as disciplinas que eu tenho que estudar de determinado concurso e faço os cronogramas, né? Geralmente eu gosto de estudar mais à noite, entro pela madrugada. E a discursiva, agora, né, com mais frequência. Mas por não ter o domínio, eu sempre deixei ela um pouco de lado. E alguns concursos que não pedem, né, não exigem a discursiva. E agora, assim, esses últimos que eu fiz o de Camaragibe, o de São Lourenço que eu fiz, mas ainda não saiu o resultado, né? Estou esperando. Também teve a discursiva. E esse que eu vou fazer agora, o de Itapsuma, também tem a discursiva. E aí eu estou na prática. Você treinou quantos, assim, na semana? Você lembra? Rapaz, lembro. Teve dias assim, de eu fazer umas 3, 4, assim, rasgar, começar de novo, riscar, até você achar que estava boa, né? Eu acho que fazia umas 3, 4 por semana isso, né? Sim. Por semana. Dependendo do concurso, né? Se o concurso exigisse, aí sim, né? Eu fazia esse balanceamento, 3, 4. Quando não, eu focava nas disciplinas que eram cobradas. As pessoas têm medo de começar a treinar discursiva. Ai, meu Deus, o que é que eu vou escrever e tal. Exatamente. A primeira é o grande abrir de portas, assim, abertura de portas. Eu aconselho, inclusive, que vocês comecem com consulta, a primeira. Ah, tem um tema lá, pô, eu não faço ideia o que eu vou escrever sobre isso. Então, ali, dá pesquisa, tem uma ideia e tal. E aí você escreve com consulta, com suas palavras, lógico, mas tendo aquelas referências ali. A partir disso, você vai se encorajando um pouco mais. Talvez não na primeira, mas sei lá, na segunda ainda faz um pouco com consulta, até você, como o professor Bruno do Você Concursado diz, até tirar as rodinhas da bicicleta. Né? A gente fez um episódio, eu e o Bruno, sobre discursivas e recursos no YouTube. E ele ensinou a fazer o candidato a fazer o próprio recurso, inclusive. Ele é uma pessoa muito generosa. Uhum. E nesse episódio, eu também fiz o meu recurso na época, acabei não terceirizando os concursos que foram diferenciais para mim. E ele deu dicas no episódio de como começar a discursiva. Então foi muito bom. Se você ainda não assistiu, pessoal, vai lá no YouTube, procura lá, discursiva e recurso, com o professor Bruno do Você Concursado. Então é isso. Eu adorei a conversa da gente, Raquel. Eu queria, inclusive, deixar uma observação para as pessoas também, porque às vezes tem gente do Bolsa Família assistindo, mas não teve a oportunidade de ter a bolsa, né? Pode concurseiro, ele ainda não pode, não tem como agregar todo mundo como eu gostaria, né? Vai chegar lá. Amém. E
Aí, às vezes, a pessoa fica desmotivada, mas eu não tenho uma bolsa e tal. Como você fez, assim, antes da bolsa para conseguir estudar, assim? YouTube, como você fez? O YouTube ajudou bastante. Como eu não tinha recurso em fazer cursinhos, eu ia para o YouTube mesmo e ponta do lápis, né? Gosto, como eu falei, eu gosto bastante de escrever. Mas só baseado no YouTube mesmo. Vai catalogando, botando como Isso. favorito, salvando, né? Para que a notificação venha só daquilo que é de concurso, Isso. né? Porque se você for favoritar, se inscrever em todos os canais que aparecerem, vai surgir as notificações de coisa que vai te atrapalhar estudar Isso. e não vai manter o foco. O uso das redes sociais, como você fez, assim, Raquel? A rede social atrapalha, né, bastante, mas também é um grande problema, né, nesse meio do concurseiro. Mas eu me reeduquei, né, nessa parte. Quando eu estava estudando, a gente dá uma paradinha, dá uma olhada, e aí você se empolga. Quando vê, passou o tempo e você já perdeu o foco. E aí, sempre que eu começo a estudar, geralmente eu começo 9h30, 10 horas, eu silencio totalmente e fica lá, né? Vou dormir, não toco mais nele, porque além de ter, assim, a noite de estudo, você ainda ficar na rede social, com a luz, tudo isso atrapalha. E vejo no outro dia. Quando eu preciso estudar com um grupo de amigas, que eu citei, né, da mesma graduação que a gente terminou juntas, aí a gente faz uma videochamada pelo Meet. Também descartamos o WhatsApp, né, que agora você pode fazer as chamadas, tudo, mas aí a gente entrou num acordo de não utilizar. E aí a gente faz pelo Meet, minimiza, desliga, no caso, fecha todas as abas que tem lá, porque a gente pode usar o WhatsApp pela net, né? E a gente mete bronca, né? Você precisa, de fato, se policiar, porque as redes sociais, ela atrapalha bastante, né? Tal hora, enquanto eu estiver estudando, eu não posso pegar. E isso ajuda bastante. A gente pensa que não, mas ajuda bastante. Né? Às vezes você esquece, né, do celular. Isso é ótimo. Teve uma época que eu usava um celular, eu não tinha um WhatsApp, eu fiquei muitos anos sem WhatsApp. Muitos anos, assim. Tinha gente que todo mundo já estava usando na época e tal. E eu nada ainda. Estava sem trabalhar, não queria gastar dinheiro com essas coisas, não podia, porque são prioridades, né? E depois, mesmo trabalhando, eu tinha, na época anterior, eu tinha um sem WhatsApp, ele ficou comigo. E aí eu guardava na bolsa e deixava esse que não tinha um WhatsApp perto, que se meu pai que tinha, né, o número. Meu pai ligasse, era alguma coisa urgente, que meu pai, quando ele liga, ele quer conversar alguma coisa específica. Ou então, dependendo do horário, tipo bater papo mesmo, para matar saudade. E na época eu morava em Salvador, então morava com ele. Então, se ele me ligasse, seria algo mesmo assim que eu tinha que atender, né? E aí só ele que tinha esse telefone. E aí eu ia para a biblioteca, ficava ali em paz. Não tinha notificação, que me atrapalhasse, porque ele não acessava. Não tinha notificação de nada. E o celular com o WhatsApp, né? Usando ele depois, tem a opção de você colocar não perturbe. Porque Modo avião. não é nenhum modo avião, porque quando alguém ligar, ele vai ficar chamando, mas ele não vai chamar para você. Ele vai ficar no modo oculto, o não perturbe, não vai aparecer que ninguém ligou, não vai aparecer mensagem de Notificações. WhatsApp, nem Instagram. E o meu Instagram, eu tinha um pessoal, eu usava um pessoal, e tinha um só para concurso. Aí o meu pessoal ficou desativado acho que uns 2 anos. E o outro para concurso era só para falar com os professores, que às vezes eles respondem mais rápido pelo Instagram, né? E aí eu usava só para isso. E eu não seguia todo mundo.
Se eu estivesse seguindo algum professor que ele postava muito coisa da vida pessoal, eu parava de seguir. Porque eu não queria no meu feed coisas que me distraíssem. No meu feed só aparecia. Às vezes chegava a situação, Raquel, de eu passar o feed e ter aquela frase, isso é tudo. De tanto que não tinha Não tanta tinha. Uhum. É uma sensação maravilhosa enxergar essa frase, tá? Por isso que eu ri. Isso é tudo. Tipo, acabou. Você já olhou, Uhum. não cansou a cabeça, porque a cabeça cansa. São muitas informações. Cada feed é uma história diferente. E seu cérebro toda hora tem que ficar mudando a chave. Por isso Exatamente. Perde foco. que estavam estudando com você nesse período, que estudam ainda. Sim. Para que, assim, né? Nós somos em 4, né? O quarteto. E agradecer, né? A elas. Deram bastante apoio. Vai chegar a hora delas também. Que você sente quando a pessoa realmente, de fato, fica feliz com a sua felicidade. Né? Também tem essa questão que não é todo mundo que vibra com você. Por isso também é importante você dividir com aquelas pessoas que, de fato, você saiba que vale a pena. E agradecer, e a gente continua aí nessa jornada. Para você que está assistindo também, que já ouviu falar desse projeto, acreditem, né, que é verdade, eu estou aqui para contar a história. Que ainda vai vir muitas por aí, né, muitos podcasts com pessoas aprovadas, e que chegue a uma proporção, né, comece esse vídeo se propagando, para que muitas pessoas também que possam ter a disponibilidade de ajudar a Rose nesse projeto lindo. Ela está aí à disposição, só chamar, né? E é isso, né? O pessoal também lá do grupo do Pod Concurseiro, um beijo também, super vibraram com a notícia que a Rose postou lá. E estamos juntos, né? Precisando, pode vir aqui no meu privado falar. Acho que teve uma colega da gente lá que veio, que até você comentou com ela. Ela veio no meu privado, a gente conversou, bateu um papo super legal. E é isso, gente. Acreditem que vale a pena. Não desistam. Obrigada, agradecer a Rose, né? Ao Gran Cursos, tem o Nota 11, também concurso maravilhoso. Eu esqueci até de citar, com os flashcards dele maravilhosos, também ajuda bastante. A Grazi, né? É essencial. E especialmente a Rose, né? A idealizadora desse projeto maravilhoso. Só gratidão. E agora, começar a colher os frutos. Obrigada, Raquel. Eu fico muito feliz e emocionada também, né? Porque a gente quer muito que isso aconteça, né? É um desejo muito grande a aprovação de vocês. E ao mesmo tempo, a gente não coloca, não existe prazo, não existe pressão, não existe nada disso. Exatamente. Certo, e é para dar as ferramentas. O objetivo é dar as ferramentas para que vocês consigam se preparar, né, com competitividade, assim. Então, eu agradeço você que acreditou no projeto, que se inscreveu, né, que se manteve no grupo, que pôde compartilhar suas dificuldades, confiou em falar, né? E por estar aqui, que é uma atitude muito generosa de você estar aqui falando num episódio, que não é nenhuma condição colocada para os aprovados do Pod Concurseiro, mas quando eu fiz o convite, você já aceitou de cara. Então, é um agradecimento diretamente assim, para você. Muito obrigada por ter acreditado, ter aceitado e vamos continuar juntas, né? Com certeza. Nesse processo aí dos novos concursos. Com certeza. Minha gratidão, né? Só isso que eu tenho para falar. E obrigada, né, pela oportunidade. E seguimos. Seguimos. E você que está aí do outro lado, que quer acompanhar o Pod Concurseiro, tem o Instagram, @podconcurseiro, tem o YouTube, onde você está vendo esse episódio agora, e também no Spotify. Tem no TikTok também. No TikTok eu coloco alguns vídeos para que as pessoas tenham conhecimento, né, do projeto.
Mas o Instagram eu consigo conversar diretamente com as pessoas, mandando direct, eu mesmo que respondo. Tem um Telegram também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio e até mais. Beijo, Até. Raquel.